Olá, boa tarde para você. O Repórter Brasil vai mostrar. O Ministério da Educação divulga a lista de aprovados no SISU. O governo cria uma força-tarefa para ajudar no combate ao crime no Ceará depois da chacina do fim de semana. Vigilância no céu, o Detran começa a testar drones para aplicar multas aos motoristas. O maior prêmio da indústria musical tem protesto contra o assédio e consagra o cantor americano Bruno Mars. Você vai ver ainda a história de brasileiros que ajudaram a salvar vítimas dos nazistas na Segunda Guerra e a mais nova façanha de Roger Federer no mundo do tênis. Do Rio de Janeiro, com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. O Ministério da Educação divulgou hoje o resultado do SISU, sistema que utiliza as notas do Enem para distribuir vagas em universidades públicas. Vamos a Brasília falar com a repórter Selma Dias, que tem mais informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Selma. Oi, Luciana, boa tarde a você e a todos. Olha, um dia muito esperado pelos candidatos. São mais de 239 mil vagas em 130 instituições públicas de ensino superior. O resultado está disponível na página do SISU, que é o sisu.mec.gov.br, e a consulta é individual. Precisa ter lá o número de inscrição e também a senha do Enem 2017. Pela manhã esse sistema ficou fora do ar, ficou indisponível, mas agora já funciona normalmente. A lista, os aprovados nessa primeira lista, precisam procurar, então, as instituições de ensino para saber os detalhes da matrícula, ou seja, o local, o horário e também a documentação necessária. Os que ficaram de fora ainda têm uma segunda chance, eles podem entrar nesse sistema, colocar o nome na lista de espera, cruzar os dedos e também esperar o resultado dessa segunda chamada que sai no dia 9. Agora, nesse caso dessa primeira lista, as matrículas elas começam hoje e vão até o dia 7. Então é bom ficar atento aí ao prazo, não esquecer de procurar a instituição para saber qual que é a documentação necessária e para saber o resultado, eu vou repetir, sisu.mec.gov.br. Luciana. Obrigada, Selma. Os 14 mortos na maior chacina já ocorrida no Ceará foram enterrados ontem. O governo federal anunciou a criação de uma força-tarefa para combater o crime no estado. O Ministério da Justiça informou em nota que a força-tarefa será formada por integrantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária e do Departamento Penitenciário Nacional. O objetivo é ajudar o estado do Ceará a reprimir de forma exemplar os grupos criminosos envolvidos na chacina do último sábado. Os tiros começaram por volta de 00:30 numa casa de forró na periferia de Fortaleza. Foram 40 minutos de disparos. Quem estava na frente virou o alvo dos bandidos, que chegaram em 3 carros e atiraram aleatoriamente. O motivo seria uma guerra de facções. A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou nota dizendo que o Ceará vive um colapso na segurança pública e a população é refém da violência urbana. Segundo a OAB, a situação se repete no interior do estado, com a presença do crime organizado desafiando o poder estatal. Além dos 14 mortos, ainda há 5 feridos que permanecem internados. O governo do Ceará confirmou que uma pessoa foi presa suspeita de participação na chacina. No Rio de Janeiro, um garçom morreu atingido por uma bala perdida no sábado, logo após a passagem de um bloco de carnaval. De acordo com a polícia, traficantes da Rocinha, na Zona Sul, se locomoviam em 3 carros para o Morro da Formiga, na Zona Norte, e trocaram tiros com PMs no bairro da Tijuca. O garçom Samuel Coelho foi atingido por uma das balas quando atendia clientes na calçada em frente a um bar e morreu. Outras 3 pessoas ficaram feridas, entre elas 2 policiais. Vídeos mostram pânico e correria na rua, que estava cheia depois da passagem do bloco. Integrantes do bloco tentavam acalmar a multidão. Este veículo ficou no meio do confronto e foi atingido diversas vezes. Nos Estados Unidos, o cantor Bruno Mars se consagrou como o grande vencedor do Grammy, o maior prêmio da indústria musical. A cerimônia foi marcada por protestos contra o assédio.
No tapete vermelho da maior premiação da música em Nova York, celebridades levaram rosas brancas, uma campanha pela igualdade de gênero e contra o assédio sexual. Dentro do Madison Square Garden, quem ficou sob os holofotes foi Bruno Mars. Com sua mistura de pop e música negra, o cantor havaiano venceu em todas as 6 categorias que disputava, incluindo o melhor disco e melhor canção do ano, com That's What I Like. No segundo lugar em número de prêmios, com 5 estatuetas, ficou o rapper Kendrick Lamar. É dele o melhor clipe do ano, Humble. O cantor Ed Sheeran foi escolhido pela melhor performance. A premiação também teve lugar de protesto político. Cantores e a ex-candidata à presidência, Hillary Clinton, apareceram no telão de forma bem-humorada, lendo trechos do livro Fire and Fury, que trouxe à tona de forma crítica os bastidores do governo Trump. Pelo Twitter, o filho de Trump reagiu dizendo que ler o livro no Grammy foi um ótimo prêmio de consolação para a candidata que perdeu a eleição à presidência. Na Rússia, um dos principais líderes da oposição foi preso no fim de semana depois de ter convocado manifestações contra o presidente Vladimir Putin. Proibido de concorrer nas eleições presidenciais de março, Alexei Navalny pediu que os russos protestassem em todo o país. Em Moscou, cerca de 4.000 pessoas compareceram. Também houve manifestações em outras cidades. Pelo menos 180 pessoas foram presas, incluindo o próprio Navalny, que nestas imagens aparece sendo arrastado pela polícia enquanto manifestantes tentam protegê-lo. As autoridades eleitorais russas afirmam que a candidatura de Navalny foi barrada por causa de uma condenação anterior na justiça, mas ele diz que a motivação é política. O líder opositor foi solto ontem à noite e agradeceu pelo apoio recebido nas ruas. Em Paris, a chuva elevou em 4 metros o nível do rio Sena e forçou cerca de 1.500 pessoas a saírem de casa. O nível do Sena já se aproxima do que foi registrado em 2016, quando Paris sofreu uma de suas piores enchentes. Apenas barcos de emergência estão autorizados a circular e os passeios turísticos foram cancelados. No Museu do Louvre, as salas do subsolo, onde ficam as obras islâmicas, foram fechadas ao público. Outros museus estão em alerta. A chuva também deixou cerca de 1.000 lares parisienses sem energia. Agora uma imagem curiosa que chega de um posto de fronteira na Ásia. Um elefante selvagem resolveu dar uma voltinha e cruzou a fronteira da China para o Laos, justamente no local onde é feito o controle dos passaportes. Nós não estamos conseguindo ver essa imagem ainda, a gente vai tentar trazer para vocês. Os soldados emitiram um alerta para os moradores dos vilarejos vizinhos, mas 2 horas depois o elefante apareceu de novo e retornou para a China exatamente pelo mesmo caminho. Os ambientalistas explicam que o passeio pode estar relacionado à escassez de comida no inverno, que leva os animais a buscarem alimentos nas cidades. E agora sim a imagem para você. É realmente uma imagem impressionante. Depois do intervalo, os repelentes que ajudam e que não ajudam contra a febre amarela. E o Detran de Brasília começa a testar drones para vigiar os motoristas e aplicar multas.